ver sobre geradores e motores, específico em corrente contínua. Vocês lembram que a gente tem dois tipos de corrente, né? Contínua e alternada. Pois bem, aqui a gente tem dois equipamentos que eles basicamente eles têm o mesmo mecanismo. A diferença é o modo que eles são utilizados. O primeiro é o motor. O motor ele vai converter energia elétrica, ou seja, eu vou ligar eletricidade nele e ele vai gerar uma energia mecânica de rotação. Tem um exemplo de um motorzinho aqui, ó. Certo? Então aqui eu coloquei energia elétrica, esse aqui é aquele que nós temos lá no laboratório. Coloquei energia elétrica e ele vai girar. Né? Esse aqui é um ventilador, um ar-condicionado, ele funciona desse esquema aqui, certo? E o gerador, ele vai funcionar de um modo diferente. Eu posso usar esse mesmo motor para ser um gerador. Com a diferença que agora não é a energia elétrica que vai mover a máquina. Eu vou ter uma energia mecânica diferente. Pode ser uma pessoa, pode ser animal fazendo o giro no motor, né? Que aí ele vai gerar energia elétrica. Tá? Aqui tem um exemplo de como é que funciona numa hidrelétrica. Né? Uma hidrelétrica, a água vai descer aqui nesse tubo azul, ela desce por aqui e gira a turbina. Quando ela gira a turbina, esse ato de girar a turbina, ele gerou energia elétrica. Tá? E aqui a energia elétrica é distribuída para a população. Okay? Então, quais são os componentes desse motor, desse gerador? Os principais componentes são, primeiro a gente vai ter a armadura. A armadura, ele vai ser esse eixo aqui no meio, é o que fica no meio, é o miolo dele, que ele vai receber a corrente vinda de uma fonte elétrica externa. Tá? E isso vai fazer a armadura girar. Veja, a gente está falando aqui do motor, tá? A ideia aqui a gente está falando do motor. Ele vai fazer a armadura girar. A armadura é todo esse componente aqui. Ó. No gerador, a armadura ela vai girar por uma força mecânica, como eu falei para vocês. É a água aqui, ó, numa energia elétrica, numa usina de energia elétrica, é isso aqui que vai girar esses componentes, tá? A gente vai ver mais na frente em outros tipos de energia, por exemplo, energia solar, que ela já muda um pouquinho. Eu não vou ter um equipamento girando, tá bom? Mas na energia eólica é aquela energia que é pelo vento, né? Então, quando é o vento ali, faz girar aquele ventilador gigante, ele gira uma turbina. Lá dentro vai ter uma turbina parecida com essa, uma armadura, e ela vai girar para gerar energia elétrica, tá? Tá aqui. Então aqui, ó, a armadura, ela vai estar aqui dentro, ó, o que a gente está falando é esse equipamento aqui. Esse aqui é um motor aberto, tá? Depois a gente vai ter o comutador. Comutador. Só corrigir isso aqui. Constituído. Bem, o computador ele é constituído por diversos segmentos de cobre, né? Que ele vai fazendo um par de segmento de um lado a outro, né? Enrolando toda a armadura. Os segmentos deles são montados em todo o eixo da armadura, né? Só que eles são isolados, tá? Então ele funciona aqui, ó. Então tá aqui, a gente tem um comutador. Ele vai estar envolto aqui do meu eixo, só que ele é isolado. Veja que aqui eu vou ter um isolante, ó. Isso aqui seria tipo uma borracha, tá? Então é esse equipamento aqui que vai girar, que vai carregar os elétrons, né? Para poder girar a energia, tá bom? Gerar a energia. Um componente chamado escovas, né? As escovas elas são geralmente material grafita, mas também existem alguns motores que ela vem de carvão. E elas são fixas. Elas ficam em contato com o rotor, né? Com o motor ali, com o rotor, e elas possuem uma mola, né? E essas molas fazem com que elas escovem o comutador, né? Lá no eixo da armadura. A função dele vai ser conduzir a energia, né? Que está passando por ali. Então aqui, ó, esse aqui está aberto, ele vai ter uma mola aqui dentro da escova, e elas vão estar em contato com o computador. Ele vai ter os dois aqui dos dois lados e eu vou ter o fio do motor. É daqui que eu vou tirar a eletricidade, né? Ou incluir a eletricidade no motor, tá bom? E depois a gente vai ter o enrolamento do campo.
que ele é um eletroímã, né, que a gente já estudou eletroímã, a gente já até fez um eletroímã. Então ele é um eletroímã que ele vai produzir o fluxo interceptado pela armadura. Em um motor, a corrente do campo ela vai ser fornecida pela mesma fonte que alimenta a armadura. Certo? Já no gerador, a fonte de corrente do campo ela pode ser uma fonte separada, que a gente chama de excitador, né, que é proveniente ali da própria armadura. A gente não vai entrar muito nesse detalhe. Tá? O importante é que a gente vai ter um enrolamento que vai ser o eletroímã. Esse eletroímã, aí vocês lembram que o eletroímã ele tem a capacidade de expelir ou de repulsar os materiais de ferro, né? Os materiais que são atraídos ali por ele. Então a utilização desse eletroímã, que é mais ou menos esse aqui, ó, tem um desenho dele. Esse eletroímã aqui, ó, ele é feito que para ficar envolto a esse meu rotor aqui, ó. Então tá aqui o equipamento aqui, ó. Então eu vou ter o eletroímã aqui e o nosso equipamento aqui, a nossa bobina bem no meio, tá? Então, ele vai girar aqui dentro, o nosso rotor. Tá? O rotor, pessoal, é também conhecido, é a armadura, tá? O rotor é um outro termo para esse equipamento. Então a gente vai ter, isso aqui é um eletroímã. Veja que ele é feito por várias espiras, ó. Então aqui é feito, ó, essa espira aqui, ela é feita, ela girou e entrou aqui na terceira casa, por exemplo. Isso aqui é a construção do motor, tá? E aí ela foi feita aqui. Depois eu tenho outra espira aqui, ó. Então veja que eu vou ter vários espiras entrelaçadas, tá? O número de voltas, a quantidade de espiras é o que vão determinar a potência de um motor, a estabilidade daquele motor, tá? Então, às vezes a gente pega um ar-condicionado que é mais caro do que o outro, às vezes uma da grande diferença dele é de como é construído esse eletroímã aqui, para ele aguentar ou não uma tensão maior, aguentar uma sobrecarga maior, tá certo? Então aqui tem alguns exemplos de como que esse gerador funciona, né? Então veja, primeiro nessa primeira imagem aqui, ó, vou aumentar ele um pouquinho. Então aqui, ó, essa primeira imagem, a gente vai ter o eletroímã, né, com o polo norte e o polo sul, certo? Então veja que os meus elétrons, olhem aqui para essa linha amarela. Os meus elétrons, o meu campo magnético, na verdade, desculpa, não são elétrons. O meu campo magnético ele está indo sempre do norte para o sul. Então esse equipamento aqui do meio, que é o nosso rotor, né, que é a nossa armadura, ele vai sendo expelido pelo norte e puxado pelo sul. Né? E aí disso, como ele é feito um material circular, ele vai fazendo isso aqui e dessa forma o nosso motor, o nosso eixo, ele começa a girar. Tá? Tem um outro exemplo aqui que também é bem tranquilo para a gente ver. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam aqui, ó. O nosso eixo ele é expelido e repuxado pelos dois polos do eletroímã, né? E assim ele vai gerando energia elétrica. Ainda tem uma terceira imagenzinha bem legal aqui, ó, que já funciona do modo maior, do modo melhor. Então aqui, ó, a diferença entre nesses motores é a forma com que ele é construído, tá? Só que os elementos básicos são esses quatro e ele sempre vai girar dessa maneira aqui, ó. Tá bom? E por fim um motor já, ali a gente viu um motor de apenas um rotor de apenas uma haste, né? Nesses três exemplos. Agora aqui a gente vai ver um motor já funcionando. Veja que aqui eu tenho o centro dele, ó, tá? Ele vai ter aqui essa parte mais amarela, vai ser o nosso computador, e essa parte que está fazendo contato são as escovas, tá? E ele vai girando aqui. Então esse aqui é o motor que ele vai estar sendo funcionando, né? Que já é muito mais parecido com o motor real, girando, ok? Então essa aula a gente termina por aqui. Obrigado pela atenção.